Semana passada nós recebemos, através do Júlio César Batistella, né, que nos enviou, na verdade foi na semana passada, foi no dia 1º que ele nos enviou a informação de um evento que aconteceu em Osório, promovido pela Federação e que resultou numa chamada Carta de Osório, né? E a gente vai repercutir isso com o integrante do Conselho Superior da Federação e presidente da CIJUC, o Júlio César Batistella, que está em conexão conosco e pode nos trazer um pouco mais de detalhes. A Carta de Osório, para quem não a viu, a gente publicou no nosso portal, nas nossas plataformas, colocamos também nos nossos noticiosos, não na íntegra nas plataformas, mas nos noticiosos, um resumo, diz o seguinte: Carta de Osório. As lideranças empresariais da Federação, em sua primeira reunião de integração de 2023, diante do cenário nacional de polarização, veio por meio desta reforçar sua disposição de trabalhar, empreender e produzir pelo futuro de nosso país, sob as luzes dos princípios, garantias e direitos tão arduamente conquistados em nossa Constituição Federal de 1988, para que possamos desfrutar de um ambiente democrático para a geração de riquezas, empregos e arrecadação como solução para os graves problemas sociais brasileiros. Enquanto cidadãos mobilizados em prol do bem comum, manifestamos profunda preocupação com excessos, ataques e provocações por parte de lideranças públicas federais dos três poderes, na contramão das intenções inscritas no preâmbulo da nossa Carta Magna, numa postura que inflama os ânimos e divide a sociedade, criando expectativas cada vez piores, fazendo nascer a insegurança e o conflito no lugar da esperança, o ódio no lugar da pacificação, deixando a economia flutuar sobre o medo como prenúncio de uma recessão. No cerne de nossa preocupação com os prejuízos que esta postura vem causando à estabilidade democrática, à economia e à nossa capacidade de resolver problemas sociais, renasce a certeza de que ninguém deve se colocar acima da Constituição, porque não há justiça com parcialidade, não há democracia sem liberdade de expressão, não há paz com excessos e muito menos segurança na distorção da lei ou no desrespeito ao parlamento. No cumprimento de nosso papel enquanto sociedade civil organizada, trazemos as seguintes contribuições, caminhos e alertas que surgem de análises técnicas e dos sentimentos que afloram na classe produtiva quando decide investir, avançar ou esperar. 1. Saudamos a iniciativa do governo federal de ouvir os estados membros em suas prioridades a partir de 3 projetos estruturantes na infraestrutura numa demonstração de acolhimento democrático. 2. Reafirmamos a crença na liberdade de expressão como pilar essencial à democracia já incorporado à cultura brasileira, como valor que não admite interpretações distorcidas das cláusulas pétreas da Carta Magna. 3. Enaltecemos a geração de empregos e postos de trabalho colhidos pela reforma trabalhista, proporcionando renda a milhões de famílias e dessa forma rejeitamos retrocessos na lei trabalhista com efeitos negativos já conhecidos. 4. Reconhecemos o avanço na lei das estatais para evitar o uso político de sua gestão e repudiamos a proposta de flexibilização desta lei pelos prejuízos já experimentados. 5. Reforçamos que a reforma tributária será bem-vinda na simplificação para o pagamento de tributos que reduz custos, mas que não pode representar aumento líquido da carga tributária que pesa sobre os ombros de toda a sociedade. 6. Ratificamos a importância da independência do Banco Central pela manutenção dos pilares da política monetária, alicerçados sobre as metas de inflação, dólar flutuante e controle fiscal, reiterando os perversos efeitos sociais que se colhem na ausência de responsabilidade com esta política. Com disposição e fé por tempos melhores, acreditamos que ataques à democracia se combate com mais democracia, através da pacificação do país pelo exercício ponderado do poder, pela sensatez nas decisões e equilíbrio nas manifestações, acolhendo todos os brasileiros como essenciais para uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, como ensina a nossa Constituição Federal. Assina a nota Federação. Esta é a Carta de Osório, datada de 27 de janeiro, em que nós tivemos ciência no dia 1º, como eu falei, através do integrante do Conselho Superior da entidade e presidente da CIJUC, o Júlio César Batistella, com quem nós temos contato nesse momento para a gente repercutir um pouco esta carta que foi publicada, que tornou público a posição da Federação, as intenções dela, os reflexos que já se sentiu também dela nesses primeiros dias de publicação dessa carta. Júlio César Batistella, bom dia, como é que está? Tudo bem, presidente? Bom dia, Miguel. Bom dia à comunidade de Tupaciretã. Uma satisfação
em nome da Federação, estar falando com vocês aí, e se é que a gente pode ajudar com alguma colocação. Perfeito. Júlio, eu li a íntegra da carta, ela está disponibilizada desde o dia 27, quando ela foi oficialmente escrita, a gente disponibilizou aqui dia 1º, e tem uma série de itens ali que a Federação está cobrando dos poderes constituídos, dos 3 poderes constituídos, da sociedade civil como um todo, né, e também dos entes que compõem a nossa sociedade, sejam eles estejam no poder ou sejam oposição, enfim. No seu entender, nós lemos ali, são 6 itens que vocês colocam. Tem algum mais ou menos importante? Como é que você repercute esses 6 itens aí, Júlio? Para começar o nosso encontro em Osório, foi um encontro para nós começar a fazer a programação do ano, né, dos encontros das regiões, região centro, região oeste, região norte do estado, e acabou saindo do foco pela preocupação dos membros do Conselho Superior da Federação, por presidentes de associações comerciais, né, a Federação hoje tem 180 associações comerciais filiadas, mais de 80 mil empresas. Então, foi para esse lado aí, a gente acabou criando a Carta de Osório. Todos os pontos que a gente elencou são importantes, Miguel, muito importantes, mas principalmente a reforma tributária. A reforma tributária é o que o empresariado no Brasil, tanto do agronegócio como indústria, comércio e serviço, está esperando. Mas todos os pontos, como eu coloquei, são importantes, mas a reforma tributária, com certeza, é o mais. Sem dúvida. Bem, ali vocês citam vários segmentos da sociedade, inclusive os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. E também, como eu falei, a sociedade como um todo, situação, oposição no aspecto político. Já houve alguma reação, alguma resposta? Houveram algumas manifestações repercutindo essa Carta de Osório que chegou ao teu conhecimento, Júlio? Olha, a gente trabalha, essa carta foi enviada desde o presidente Lula a todos os deputados da Câmara, até para sensibilizar a classe política, pelo motivo seguinte: o presidente eleito Lula, ele está com o mesmo discurso de 2003, quando assumiu pela primeira vez, e tem colocado em suas entrevistas comentários infelizes, né? Tipo, jogando o empregador contra o empregado, né? Criando um mal-estar no setor produtivo do Brasil. E isso é a maior preocupação. Por esse motivo que nós somos num encontro em Osório para programar o ano da Federação e acabamos criando a Carta de Osório, porque a preocupação não é em alguns setores, é em todos os setores. E você deve sentir isso aí no comércio do Poceretã, com certeza. Sem dúvida, as pessoas estão apreensivas, os empreendedores estão apreensivos, né? O trabalhador está apreensivo, né? Os líderes também estão apreensivos. Quer dizer, há um clima de tensão muito intenso e que me parece deveria ter se extinguido com o fim do processo eleitoral, o que acabou não acontecendo. Tanto o executivo, que é quem tem o poder, quem tem a caneta, né, quem tem mais força nesse momento, deve fazer a sua parte, e a oposição também, quer dizer, a sociedade como um todo tem que trabalhar no sentido como vocês estão colocando ali, de amainar esse clima de tanta agressão, de tanta adversidade, né? Com certeza, para o presidente Lula, ainda não acabou as eleições, né? Ele continua atacando, a coligação dele continua atacando, e o nosso entender, o entender do empresariado, da Federação, é que a página virou. Eu acho que agora ele tem que cuidar do Brasil, fazer o dever de casa, e cuidar do setor produtivo, que é o que mantém toda essa estrutura nacional. Então, por isso a nossa preocupação, a gente até estava achando que ia diminuir isso aí, mas não, continua. Ontem mesmo as redes de televisão nacional continuam batendo, e a preocupação do empresariado é que ele, a equipe dele, deveria estar preocupado com o setor produtivo.
Sem dúvida. Há poucos dias nós repercutimos aqui uma manifestação, no meu ver, infeliz do presidente Lula na questão do empreendedorismo, né? Ele falando que os empreendedores no Brasil ganham dinheiro graças ao esforço e ao trabalho do trabalhador, e não da iniciativa, da ação do empreendedor. A gente sabe disso, os senhores sabem disso, né? Que os empreendedores no Brasil são pessoas que trabalham muitas vezes até a mais do que o horário normal da empresa, para poder ter sucesso, para poder crescer, para poder ampliar, além de correrem todo o risco de investimentos, né, de responsabilidade, enfim. Também foi um aspecto infeliz que, no meu ver, não foi corrigido. Eu, pelo menos, não percebi uma correção nesse sentido. Não sei se nós estamos com o áudio do Batistella, me parece que perdemos a conexão. Oi. Oi, agora voltei a lhe ouvir. Uhum. Então, esses depoimentos infelizes, ele acaba jogando o empresariado contra o empregado, contra o colaborador, em vez de unir essas classes. Todo empresário sabe quanto é difícil manter uma empresa hoje, com uma das maiores cargas tributárias do mundo, né, que é o Brasil. Então, a nossa preocupação é isto, por exemplo, outra preocupação, 37 ministérios, né? Uma empresa com 4, 5 diretores já se torna difícil de você conseguir administrar. Você imagina 37 ministérios. É uma coisa surreal. Então, a Federação cada vez mais preocupada. Nós temos uma reunião agora para ser marcada para o início do mês de março, para rever o que se resolveu alguma coisa, a nossa colocação. Não é só a Federação aqui no Rio Grande do Sul, mas tem federações do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, que também estão fazendo manifestos referente às infelizes falas do presidente Lula. Bom, oficialmente a federação recebeu algum retorno ou não da carta que você nos falou que elas foram enviadas ao Executivo, à Presidência da República, aos deputados, aos senadores. Houve algum retorno oficial por parte de quem recebeu essa carta de Osório? Não houve retorno nenhum, e eu acho que eles nem... Não é o normal deles fazer isso. Certo. Mas o que nos preocupa mesmo é travar o Brasil, né? É a reforma tributária, começar a intervir no Banco Central, e isso aí retorna tudo no mercado financeiro, e você sabe, Miguel, que a conta vem depois, né? Sem dúvida. Eu não gosto muito de comparações entre outras nações, porque cada nação tem uma peculiaridade e questões pontuais muito diferentes, né? Mas um aspecto me chamou muita atenção uma vez que eu estive na Venezuela, que foi o conflito entre as classes sendo acirrado extremamente. Faz anos que eu estive lá, o Chávez ainda era presidente da República lá naquele país, e me chamou a atenção o discurso acirrado de colocar em conflitos, especialmente a classe trabalhadora com a classe empresarial. Eu fiquei chocado com o que eu vi lá, um clima de atrito assim, mas isso faz muito tempo, faz décadas já, né? E realmente, no meu modo de ver, nenhuma situação conflitante pode resolver os problemas que nós temos aqui, e sim um somatório de esforços de todos para podermos superar. O Brasil tem muitas dificuldades, né? Nós temos muitas dificuldades que precisam ser superadas, e elas não vão ser superadas com um segmento da sociedade, sim com o conjunto da sociedade agindo em prol do coletivo. E para isso, algumas partes têm que ceder, então, ou ambas as partes têm que cederem, alguém tem que ceder e conseguir harmonizar os trabalhos. Mas isso é uma posição que eu estou colocando minha aqui, de uma experiência que eu vivi e que coloco no sentido de reflexão, né? Não como verdade absoluta, apenas uma questão que me parece preocupante realmente. Mas, Júlio, novamente quero agradecer a sua gentileza de atender o nosso convite, falando em nome da Cijuc, para repercutir esta carta, né? Vamos ver os efeitos dela, tomara tragam os seus efeitos esperados, porque vocês colocam no final aqui, com disposição e fé por tempos melhores. Acreditamos que ataques à democracia se combate com mais democracia, através da pacificação do país pelo exercício ponderado do poder, pela sensatez nas decisões e equilíbrio nas manifestações, acolhendo todos os brasileiros como essenciais para uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, como ensina a nossa Constituição Federal. Assim conclui a carta de vocês. Tomara que isso seja alcançado, e a gente fica à disposição para, se pudermos repercutir
e auxiliar neste momento para minimizar essas questões e, quem sabe, até encontrarmos um ponto, um denominador comum para toda a sociedade. Tomara que seja conseguido. Parabéns aí pela Federação pela coragem de colocar. A gente sabe que isso é muito delicado. Isso pode ser interpretado como posicionamento para determinado segmento, A, B ou C, e isto, às vezes, pode causar até alguma reação bastante agressiva à Federação. A Federação teve a coragem de colocar a sua posição defendendo os seus ideais, aquilo que ela pensa, aquilo que ela defende no seu dia a dia. E você, na condição de integrante do Conselho Superior, nos fala em nome da Federação agora nesse momento, além do presidente da CIJUC também, que é a nossa Associação Comercial de Júlio de Castilhos. Mas, Batistella, mais algum detalhe que você gostaria de colocar na condição de presidente da CIJUC, de integrante do Conselho Superior da Federação ou de cidadão brasileiro? Por favor, fique à vontade. Olha, acho que a nossa torcida é que os ânimos se acalmem, né? Que o nosso presidente comece a fazer o dever de casa e que tudo comece a caminhar normal, a economia. Agora eu acho que a gente tem que torcer para o Brasil dar certo. E a Federação agradece à Rádio Tupã por várias e várias oportunidades. A Federação também, nós temos nosso representante, nosso diretor regional, que é o Jader, aí, que faz um belo trabalho dentro da Federação. Quero mandar um abraço também para a Cleonice, a presidente da Associação Comercial de Tupã-Seretã, que a City de Tupã-Seretã é conhecida em todo o estado pela linha que ela trabalha, pela seriedade, como é administrada ao longo dos anos. Então, muito obrigado, Miguel. Um abraço à comunidade de Tupã-Seretã, e a Federação está sempre às ordens de vocês aí para divulgar notícias não boas como essa, que é a carta, que a gente não gostaria de criar essa carta de Osório, mas também quando nós tivermos notícias boas para passar para vocês. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade, Miguel. Nós que agradecemos e que ficamos à disposição a qualquer instante com mais informações. Tivemos a oportunidade de ouvirmos então Júlio César Batistella, integrante do Conselho Superior, presidente da Federação, presidente da CIJUC, que repercutiu conosco a carta de Osório, que nos deu ciência lá no dia 1º de fevereiro, e que traz uma posição da Federação com relação ao atual momento, porque o país se encontra, especialmente na questão política e administrativa. Bom, são 9h25, variedades que